tarde, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos. Hoje com a nossa aula em português, do Começando do Zero. E hoje nós vamos falar sobre o que finalmente é Access Consciousness. O que é Access? As pessoas me perguntam muitas vezes, e para mim é tão difícil responder essa pergunta. O que é Access? Como que eu posso definir isso que eu faço? Como eu posso trazer definições sobre algo que é tão incrível, que tem tantas coisas maravilhosas para dizer sobre isso, tantas oportunidades, na verdade, possibilidades diferentes. Então eu fico meio assim, como que eu vou dizer para vocês? É um universo tão vasto de possibilidades que é o Access, que muitas vezes explicar ou colocar em palavras reduz a grandeza que isso pode ser. Mas hoje eu vou tentar trazer um pouquinho, eu dei uma pesquisada, olhei um pouquinho sobre a literatura do Gary Douglas, que é o criador de Access, e achei que poderia ser uma grande contribuição para a gente. Algumas coisas que ele fala sobre Access, sobre o que é Access. Aí uma das minhas alunas dessa semana falou para mim, Lute, por que você não fala o que é isso para você? Como que é isso dentro de você? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que o Gary disse. E com as coisas que o Gary falou, eu vou colocando um pouquinho do que eu percebo pra mim. O que o Access foi pra mim. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O que é Access? Primeiramente, a tradução, né, de Access Consciousness nem sei se eu sei falar muito bem, viu, gente? Vocês me perdoem o inglês. O importante é que a gente se comunique, né? Isso daí é só um ponto de vista interessante. Oi, Sandrita! Bem-vinda! E aí, pessoal? Como que a gente faz? Ai, meu Deus. Como que eu poderia trazer isso? Primeira coisa, tradução. O que é? Acesso à consciência. Interessante, né? Acessar a consciência. O que seria isso? Gente, nós, na verdade, nós somos conscientes. Nós nascemos conscientes. O que acontece é que na medida que a gente vai vivendo a vida, que a gente vai conhecendo pessoas, aprendendo coisas desde criança, o que vai acontecendo com a gente? Vão nos mostrando, né? Nós vamos aprendendo a nos limitar. Por várias questões, por proteção, por medo, por cuidado, por amor e por N outras coisas, né? Por controle, principalmente, né? Quanto que a gente é controlado por tudo isso. E aí, o que eu queria trazer é isso. Quando você é criança, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso. Você estava aprendendo a andar. Vamos supor que você começou a aprender a andar. Alguém te dava a mão, sua mãe, ou seu pai, ou alguém que estava próximo. Até uma criança um pouquinho maior que você, para te contribuir, para que você aprendesse a caminhar. Ou para que você tivesse mais facilidade. Agora, essas pessoas que te davam a mão, se elas não te dessem a mão, você aprenderia a caminhar sozinho? Você precisa realmente disso? Eu também, querida. Você precisa realmente que alguém te dê a mão para você aprender a caminhar quando você é uma criança? Pode ser que isso contribua, né? Às vezes a pessoa que está fora até atrapalha porque ela quer ajudar tanto que ela não contribui para que aquela criança possa se desenvolver sozinha e ter mais autonomia sobre ela. Então, gente, existem muitos fatores disso aí. Existem coisas que sim, são contribuição, existem coisas que não. Então, o que é o Access? Para mim, a primeira coisa, traduzindo a palavra Access Consciousness, é acesso à consciência. Então, é você acessar essa consciência intrínseca, essa consciência que você é de verdade, que você sempre foi. Antes que alguém te dissesse que não era possível alguma coisa, tudo era possível para você. Tudo. Você podia tudo. Você podia escolher o que fosse. Você podia ser qualquer coisa. E cada vez que vai passando o tempo, alguém vai te dizendo que não, que é mentira, que não. E que em lugar da gente confiar na gente, a gente acaba entregando esse poder por os outros. Esse poder do eu posso isso, eu não posso isso. E quando a gente alinha um ponto de vista de outra pessoa, seja ela uma pessoa que nos ama muito, não interessa, ou que a gente também ame muito, esse poder deixa de ser nosso.
Esse livre-arbítrio aí que a gente conhece, que é o poder da escolha, passa a não ser mais nosso. Você deu ele para alguém, porque você confiou que aquilo era verdade. E em nenhum momento você fez uma pergunta, uau, o que funciona para mim? O que é verdadeiro para mim? Eu posso isso mesmo? Ou eu não posso isso mesmo? E aí essa pergunta, que é a base de Access, né? Que sempre, a pergunta sempre te empodera, sempre. Ela é perdida. E você começa a viver de conclusões, definições e decisões. Em lugar de estar conectado à sua consciência. Então, para mim, primeira coisa que eu poderia trazer sobre o que é isso. Seria isso, tá? Então, agora eu vou colocar aqui um pouquinho sobre o que o Gary falou. Algumas coisinhas. Tem mais, tá, gente? Eu vou trazer mais ou menos, porque senão fica também chato. Então, uma das coisas é um conjunto de técnicas e ferramentas para criar mais facilidade. Sim. Técnicas. Quais são as técnicas que existem em Access? Os processos corporais, as sessões de barras de Access, que são os 32 pontos na cabeça, que liberam toda a energia estagnada de limitação que está em você. É como limpar o risco rígido do seu computador. É como atualizar seu celular. Sabe quando você atualiza o celular que ele passa a funcionar melhor? É isso, né? E para isso são as barras de Access, tá? Basicamente, gente. Basicamente. E também pode mudar a sua vida por completo. É uma coisa que eu convido vocês que nunca experimentaram, dar esse presente para vocês. Experimente uma sessão e aí você pode ter uma experiência sobre isso. E viver, gente, é sobre experiência, né? É sobre experimentar. Eu posso te dizer sobre uma experiência minha, de uma viagem que eu tenha feito, ou da minha vida em Bogotá, na Colômbia. Você pode aí do outro lado imaginar como é, que é frio, que é quente, que é legal, que não é, que é bonito, que não é. Só você só consegue realmente ter o seu perceber disso quando você experimenta. Então, a primeira coisa que eu convido quem nunca experimentou e tem curiosidade ou deseja mudar de vida, ou deseja ter mais paz, mais alegria e facilidade, prova isso e depois me conta. Uma sessão de barras de Access. Infelizmente, quem tá no Brasil, eu nesse momento não tenho como atender, porque eu não moro aí, né? Mas procure um facilitador próximo de você. Tem no mundo inteiro. Tem todas as cidades, gente. Tem para todo lado. Então, as barras de Access é uma das técnicas de Access. Os processos corporais, que são muito mais de 64 processos, também são técnicas de Access. São processos para o corpo, para todos os pontos de vista e coisas que você... de todos os seus traumas, todas as suas frustrações, ou até mesmo as coisas boas que você viveu, não necessariamente é só coisas ruins. Baseado nas suas experiências, é aquilo que você acumulou no corpo. Vocês já ouviram falar que a mente e o corpo estão conectados, né? A mente não, o cérebro. O seu cérebro é um órgão do seu corpo que faz o seu corpo funcionar. Quando você se estressa, ele joga adrenalina aí. E aí o que acontece? Acidez no estômago, uma dor nas costas, uma tensão muscular. Por quê? Vão substâncias para a sua corrente sanguínea que vão dizer, esse é um momento de estresse. E o seu corpo responde a isso. Então o que acontece? E também de felicidade. Você vê quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, a gente não fica mais bonito? Parece que a nossa saúde melhora? Até rejuvenesce? É sobre isso. É exatamente sobre isso. Então, você acumula no corpo coisas de acordo com as suas experiências no seu dia a dia, da sua vida, do seu viver. Então, quanto mais experiências estressantes você tem, mais você vai acumular toxinas no seu corpo. É natural, é um funcionamento natural do seu corpo, é um alerta. Cuidado, muda um pouco esse ritmo, faça uma coisa diferente, isso está causando essa dor. E o seu corpo é consciente, ele tem uma consciência própria. Então esse corpo, ele consegue te enviar sinais de que alguma coisa tem que mudar. E aí, os processos corporais são uma técnica para ajudar o corpo a aliviar tudo isso que está acumulado nele. Bom, eu acho que eu trouxe um pouco disso, desde uma forma super
Ai, nem vulnerável, não é essa palavra vindo do meu coração, sem texto, sem nada, natural, né? Espontânea. Essa é a palavra que eu queria trazer. Com toda a minha espontaneidade, da forma que eu vejo, é assim. Meu interessante ponto de vista é esse, né? Então, o que acontece com o seu corpo? Ele passa muitas vezes a ficar muito acumulado, muito pesado, muito denso energeticamente, né? E aí, talvez quando você faz uma massagem, uma drenagem, não cria um alívio no seu corpo? Quando você faz uma caminhada, não desestressa um pouco a sua cabeça? Ou quando você tem uma boa noite de sono, ou quando você está se hidratando bem, né? Mas muitas vezes as questões cerebrais, né, tanto estresse mental, todos esses alertas que nós vamos colocando na nossa mente, de acordo com o cuidado com isso é perigoso, isso é difícil, você não vai conseguir isso. E aí você vê a televisão e aquela quantidade de violência, né, que muitas vezes se mostra. Então todos esses alertas que vão acontecendo no nosso cérebro vão nos deixando cada vez mais estressados e a gente muitas vezes não se dá conta. Então, essas pessoas que buscam um novo estilo de vida, né? Que eu acho que o Access é um pouco isso, é um estilo de vida, é uma forma de viver diferente. Elas começam a dissipar um pouco esse estresse. Começam pouco a pouco. E essas técnicas de Access ajudam muito a acelerar isso. Mas muito, gente. Vocês não têm ideia do como isso ou seja, não é nem visível realmente. Eu acho que a palavra seria realmente essa, visível, porque nós pessoas que trabalhamos com as técnicas ou que de alguma maneira vivenciamos ou utilizamos, isso reflete na nossa vida. Nós somos o grande convite de que isso funcione. Isso funciona, eu tenho tanta emoção em falar sobre isso porque eu vivencio isso. Então, é o que faz a diferença. Então, bom, eu trouxe um pouquinho sobre o que são essas técnicas, tá? E ferramentas para criar mais facilidade. Lute, o que seriam essas ferramentas? Os processos verbais, que são perguntas, muitas vezes, que nós temos para fazer no dia a dia, para trazer mais consciência para a gente. Não são perguntas para a gente ter uma resposta certa, ou uma resposta errada, uma resposta devida, ideal, não. É para você descobrir você. Descobrir onde você se perdeu quando você começou a comprar o que as pessoas começaram a dizer para você que de alguma maneira te limitaram. E você disse, ai, deve ser verdade. Isso deve ser certo. E o Gary tem uma coisa que ele traz pra gente, ele fala assim, olha pra vida dessa pessoa. É uma vida que você sobrecriaria? É uma vida que você gostaria de ter algo energeticamente, às vezes não é estilo de vida, mas a energia da vida dela, da alegria de viver, do bem-estar que ela transparece pra você, ou da forma que ela desfruta da vida? Se sim, aí talvez tenha alguma coisa que funcione pra você. Se não, o quanto que você está acreditando que isso é o que funciona para você. E na verdade não é. Então essas ferramentas, as ferramentas de Access, que a gente até usa sozinhos mesmo, são para isso, para criar mais facilidade para a gente escolher na vida que a gente realmente deseja ter. Em todos os sentidos. Que eu acho que é uma das coisas mais legais disso. Todos os sentidos nos seus relacionamentos, amorosos ou não, com seus filhos, com seus pais, com outras pessoas, com o chefe, com o seu negócio, com a sua vida. Também com o seu dinheiro. Tem o aspecto de Access, de como é sua voz no mundo, que é uma classe que chama A Voz Certa para você, por exemplo. Como que a sua voz está sendo ouvida no mundo, ou como você está colocando a sua voz no mundo, né? Outra coisa também é sobre o corpo. Qual é o corpo correto para mim? É magro, é gordo? É atlético? É sensual? O que funciona para você? E aí não tem nenhum corpo errado e nem tem nenhum corpo certo. É aquele onde você se sente feliz, onde você tem prazer com você mesmo. E aí são essas ferramentas, tem os livros, o Sendo Você Mudando o Mundo. O que é ser eu? Eu estou sendo eu realmente? Eu estou sendo eu na minha integridade? Ou eu estou sendo uma versão de alguém? Ou da minha mãe,
ou do meu pai, ou da minha família, ou de quem quer que seja, melhorada ou piorada. E é isso. Então, por isso, acesso à consciência é para trazer mais consciência. Mais consciência de você sobre sua vida, sobre você e sobre como você gostaria de viver. Bom, essa então foi a primeira parte. Então, um conjunto de técnicas e ferramentas para criar mais facilidade, né? Então, quem chegou depois, gente, eu tô falando um pouquinho hoje sobre o que é isso de Axis, que todo mundo fala, né? Aí todo mundo, sei as barras de Axis. Sim, as barras é uma das técnicas. Gente, se você soubesse a infinidade de temas e coisas que você pode escolher dentro de Axis, você ficaria boquiaberto. E a gente tem vontade de fazer tudo, porque é muito bom. E uma das coisas que, assim, nós temos muito orgulho de sermos facilitadores de tudo isso é o como isso funciona incrivelmente para pessoas autistas com síndromes e com discapacidade neurológica. Nós estamos até com um projeto aqui em Bogotá, que eu estou um pouco parada com ele, numa fundação de pessoas com discapacidade mental, para contribuir com eles com as técnicas de Axis. E aí vai ter uma médica, que até foi uma das minhas alunas, e ela que conhecia essa fundação, e ela trabalhava lá, e a dona da fundação também fez classes de Axis, e ela ficou maravilhada. Então a ideia é que nós vamos presentear, né? Vamos dizer dessa forma, entre aspas, porque sinceramente eu é que me sinto presenteada quando eu tô lá. Mas nós vamos levar a técnica, vamos contribuir com essas pessoas que vivem nessa fundação. 90% delas são abandonadas pela família, não tem família. E a gente vai fazer um diagnóstico, vai ter uma médica, que é a Diana, que vai estar fazendo um acompanhamento da melhora desses alunos da fundação, depois que começaram a receber os processos de Axis. E aí nós temos muitas coisas comprovadas cientificamente. Um vídeo de uma tomografia computadorizada feita antes e depois de uma sessão. Temos um caso no Rio Grande do Sul, ou não sei se é no Rio Grande do Sul, sei que é na região sul do Brasil, de uma facilitadora que cuidou da própria mãe e que tinha coma diabético e Alzheimer, e o resultado com ela foi uma coisa incrível. E ela trouxe esse material, ela presenteou a Axis e todas as redes sociais com o vídeo de como ela começou, como a mãe dela estava, e até quando a mãe dela, depois de 6 meses, qual foi o resultado da vida da mãe, e do que isso criou de saúde para essa mãe. E foi uma coisa assim, uau, incrível. Nós já vimos muitas coisas acontecerem, principalmente em classes, de pessoas que conseguem uma mudança no próprio corpo muito rápida. Isso que nos encanta tanto, né? De estar nesse universo. Enfim, então, basicamente é isso. E aí, mais ferramentas que nós temos também são as classes. Tem as classes de barras, tem classes de facelift, de corpo, de processos corporais. As classes para você virar um facilitador ou somente virar um praticante. Ou trabalhar com isso, se você quiser. Eu, quando eu fiz pra mim. Eu fiz pra mim porque eu tinha uma amiga, tenho uma irmã minha, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela conheceu lá, em Miami. E ela me convidou, ela falou, Lúcia, você vai amar. E eu ficava meio resistente, eu não entendia muito bem. Igual eu acredito que muitos de vocês também se sentem assim, né? Eu ficava meio confusa, o que é isso, afinal de contas? Né? O que é esse negócio de Axis? Até que um dia eu tive uma experiência pessoal de uma coisa que foi tão mágica pra mim, que eu falei, uau, eu quero experimentar isso. Eu quero ver qual é. Nossa, eu vou... Sabe quando você vê uma comida tão bonita, você fala, nossa, eu vou provar? Ou quando você vê alguém fazendo uma coisa muito bacana, muito divertida, você fala, nossa, eu vou provar isso. Foi assim pra mim. Eu falei, não, eu tenho... Ai, gente, desculpa, começar a bater alguma coisa aqui no vizinho com esse barulhinho de prego, mas eu acho que é rapidinho de martelo. Então, é isso, gente. Foi assim pra mim, me deu aquele desejo de realmente experimentar isso. E não vou mentir pra vocês, eu me encantei. Eu fiquei realmente apaixonada. É paixão mesmo. Assim, estado de graça, gente, quando eu conheci e quando eu comecei a viver. A minha primeira classe de barras, depois que eu saí da classe,
Eu morava no Rio de Janeiro e eu falava, meu Deus, eu moro no Rio de Janeiro. Quantas coisas eu ainda não fiz nessa cidade tão maravilhosa. Eu fui subir o Morro da Urca pela trilha a pé. No outro dia eu tava subindo a Pedra Bonita, assim, 2 dias seguidos, com minha filha de 6 anos de idade na época. Coloquei ela pra subir a trilha comigo, mas é o desejo, a vontade de viver, a alegria de estar viva. Não que eu não tivesse antes, mas isso é como se tivesse incendiado. Eu me incendiei de vida, gente. Isso foi incrível pra mim. Tem algumas amigas minhas por aqui que me conhecem há mais tempo, antes até de eu conhecer o Axis, que elas podem comprovar o que eu tô falando. Eu já era alegre, eu fiquei 1000 vezes mais alegre. Eu já era feliz, fiquei muito mais. E outra, atravessar as minhas questões, os problemas, entre aspas, que se mostraram na minha vida, se tornou muito mais fácil, muito mais leve. Não que minha vida passasse a não acontecer coisas que eu tivesse que lidar com elas. Coisas não tão divertidas e agradáveis. Porém, a maneira que eu lido com isso hoje, gente, é 99,9999 mais fácil, mais leve. Eu antes vivia num drama, muitas vezes, desnecessário. Eu mesma. Muitas vezes eu criava problemas ou estresse na minha vida que não faziam o menor sentido. Mas tudo baseado nessas coisas que a gente compra dos outros. Que é como a gente tem que ser, como a gente tem que reagir em alguma situação, ou como a gente tem que ser no relacionamento. Isso, então, gente, é muito interessante, sabe? Eu tenho um ótimo casamento, me sinto muito feliz no meu casamento, e parece que isso é até errado. Que eu devia ter algum problema. Tem horas que eu tenho vontade de esganar meu marido, claro! Quem não? Quem nunca? Mas é quando você vê assim, uau, eu crio facilidade nisso. Em lugar de criar problema, eu, acessando a minha consciência, eu posso criar algo diferente para mim, que funcione para mim. E quando passa a funcionar para mim, eu sou mais feliz, todo mundo que tá em volta de mim também fica mais feliz. É natural. Uma das coisas que eu tava conversando ontem com uma amiga, muito engraçada, foi a questão das crianças, né? As crianças, meus filhos já são uma adulta e os outros 2 adolescentes, né? Estão no meio do caminho. E aí os adolescentes, cada um entra no seu quarto, fecha a porta e você nem encontra com eles, né? E eu fico aqui no meu quarto, faço as minhas coisas, às vezes eu vou lá pra sala. E eu tenho um gatinho e um cachorro. E um dia minha filha mais nova chegou pra mim e falou, mamãe, você gosta mais deles do que de nós? Falei, não, meu amor, você tá equivocada, enganada. Quem gosta mais de mim do que vocês são eles. Eles sempre estão onde eu estou. E aí é isso, você passa a ver tudo com mais consciência. Vocês nunca vêm aqui me ver. Eu sempre estou aqui, minha porta sempre está aberta. Mas não é desde um espaço de drama mostrando, querendo provar pra ela que ela tá errada, ou que ela não gosta de mim, ou que ela é uma filha ruim, ou que ela é uma filha não sei o que. Não! Naturalmente. O que começou a acontecer? Os meus filhos começaram a vir pro meu universo. Eu não tenho que pressioná-los, nunca. Não é também estar inconsciente das vezes que eu preciso interferir nas escolhas deles, como mãe, como adulta. Mas como que eu interfiro na escolha de um filho meu quando eu tô consciente? Fazendo uma pergunta pra ele. Você acha que isso tá criando mais pra sua vida? Você acha que isso tá criando facilidade pra você? Mas nunca desde o espaço de, tá vendo o que você fez? Ou então, assim, sabe? Desde esse espaço de uma superioridade hierárquica? Não. Mas ocupando meu espaço de mãe, como mãe, mas usando desde esse poder consciente que é leve. Não é um poder de eu mando mais do que você. Eu te controlo. Vamos dizer assim. Eu controlo você. Não, aí você dá o controle para ele. Você entrega na mão dele e fala, olha, isso daí, se você continuar fazendo isso, provavelmente o que vai acontecer como resultado vai ser isso ou isso ou isso. Você acha isso interessante? Você acha que isso daí vai te levar para um lugar de mais alegria,
Você vai ficar feliz com isso? Aí eles mesmos sabem o que escolher. Aí você mostra pra eles que eles têm escolha. E que eles não precisam de alguém controlando a vida deles pra saber o que vai criar mais pra eles. É mais ou menos isso, gente. É muito legal, viu? Eu vou falar pra vocês que é muito legal. Bom, então falei sobre isso, sobre como um pouquinho sobre o que são essas técnicas e ferramentas desde o meu ponto de vista, usando alguma coisinha que o Gary disse. Outra coisa que ele fala, que é Access, é uma maneira de você acessar você. Gente, é totalmente isso. É uma maneira de você encontrar com você mesmo. É como se, tipo assim, uau, essa sou eu. Quantas coisas que eu não estava sendo de mim para alguém ficar confortável, ou para agradar alguém, ou para superar a expectativa de alguma coisa, ou para ser certa, ou para estar alinhada nessa realidade, ou para ser aceita, ou para ser recebida, ou para ser valorizada. Ou seja, tantas validações que eu precisava, né? Eu tinha que ter, tipo assim, um certificado de todo mundo. Certificado da minha mãe, você é uma filha ótima. Aí, ok, check-in. Do meu pai, dos meus amigos, dos meus filhos, do meu marido, da família dele. Uau, que coisa mais pesada. E se eu tivesse disposta a realmente ser eu, que eu verdadeiramente sou, como seria isso no mundo? Gente, eu sinceramente, eu amo ser eu. E espero que cada um de vocês que esteja aqui também se amem. Mas se amar não desde esse lugar onde você acha que você é melhor que alguém ou pior que alguém, ou você não tá nem aí pra ninguém, né? Se você se sente pior, mas eu não tô nem aí pra ninguém. Desse espaço meio rebelde, mas um rebelde no sentido de revolta, de resistência ou de reação. Mas sim de ser esse espaço de ser você tão grandioso que você não precisa deixar ninguém confortável pra te receber. Quem tem que estar confortável com você é você. Para sua vida ser leve, para quem está com você ter prazer de estar do seu lado. Você tem prazer de estar do seu lado? Você tem prazer de estar com você? Quando você vai dormir de noite, você é uma pessoa que você colocaria na sua cama? Para você. Você convidaria você para almoçar? Ou para viajar com você? Você convidaria você para te dar a opinião de como você vai cuidar do seu cabelo, do seu corpo, do seu rosto? Ou para te pedir um conselho, para te pedir aconchego? Você te colocaria no colo? É isso, gente. A Access te mostra tudo isso que você pode fazer por você. E você só não está fazendo isso porque você está com seu saber, que eu disse no início, que é natural, obscurecido. É só isso. Aí você começa a ver você assim, uau! E sem nenhum pudor. Porque muitas coisas também a gente quer mudar na gente porque a gente acha que aquilo ali não devia ser daquele jeito. E a gente começa a se tampar, se esconder, colocar armaduras para se proteger do mundo, se proteger das pessoas, se proteger dos julgamentos delas. E muitas vezes nós somos o nosso pior julgador. O mais insano, o mais cruel. E é isso que a Access tira da gente. Uma das coisas é esse, tira esse julgador que nós somos para nós, de dentro de nós, sabe? Então isso daí pra mim assim, uau! Como pode melhorar isso? Eu olhar pra mim sem nenhum julgamento. Eu olhar pra mim como uma pessoa que eu mais amo no mundo. Tipo, eu vou poder permitir essas coisas que não são tão agradáveis de mim, pra mim mesma. E como eu posso mudar isso pra ser mais grandioso pra mim e pro planeta inteiro? Gente, quando chega uma pessoa feliz na sua casa, você não sente alegria quando essa pessoa chega? E ao contrário, se chega uma pessoa densa, pesada, você também não percebe? É isso. Ó, Consciência e Expansão tá dando aqui mandou uma mensagem. Verdade, nos amar, não nos compararmos, pois somos seres únicos. Exato. É amar, é ter esse carinho por nós, que a gente gostaria que as outras pessoas tivessem por nós. E nem nós mesmos somos isso pra nós. Isso tá em barras, gente.
Quando você não é a amabilidade que você espera dos outros para você mesmo, mesmo que os outros sejam essa amabilidade, você não consegue receber deles. Isso está no manual de barras de Axis. O Gary comenta sobre isso. Seja a amabilidade que você está esperando dos outros para você. Só aí você pode mudar tudo no mundo e qualquer coisa. Isso é maravilhoso, gente. Vocês não têm ideia do que foi isso na minha vida e como minha vida se tornou muito mais fácil. E quando eu entro no julgamento de mim, que não é que eu deixei de fazer isso, eu consigo ver que eu estou fazendo isso. E posso mudar. Aí eu olho, uau, eu tô me julgando aqui. Como eu mudo isso? O que é isso? Como isso poderia ser mais fácil para mim? Como eu poderia me receber na minha vida? Me receber na minha vida. Gente, imagina você abrindo a porta pro seu melhor amigo entrar. Eu que moro longe do Brasil, né? Meus amigos de infância estão longe, mas aqui também, graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu tenho um ciclo de amizade maravilhoso. Você imagina você abrindo a porta para esse seu amigo que tem muito tempo que você não encontra, que você ama tanto, que se diverte tanto com ele, que nunca te julga pra nada. Você abre a porta para essa criatura entrar, como você ia se sentir? Como você faz isso com você? Você é assim pra você? Você abre a porta para você entrar? E se sente feliz com quem tá chegando, mesmo que essa pessoa tenha todos os defeitos do mundo? É tanta admiração, é tanta alegria em estar com essa criatura que você não vê os defeitos dela. Eles são irrelevantes. Como seria ser isso para você mesmo? Hein? Outro comentário. A gente começa a observar mais nossos pensamentos e as nossas conversas internas. Exato. Você começa a observar. Muito bem colocado. Porque muitas vezes, em lugar de observar, a gente usa aquilo como uma conclusão sobre o que nós somos. E 99,9% do que nós pensamos, sentimos, não é a gente. Maurício, meu querido! Então, pessoal, gente, vocês não estão entendendo. Esse Axis é bom demais. Eu tô falando hoje, Maurício, sobre o que é Axis pra mim. Nossa, eu acho que uma live só não vai dar. O Maurício é um grande facilitador do Brasil, gente. Quem ainda não conhece ele, procura ele aí, que ele tem um material espetacular para compartilhar muitas coisas maravilhosas com vocês. Ele já é bem avançado e eu tenho certeza que vocês vão amar. Pode procurar ele aí. Eu fico aqui tão emocionada, saí até lágrimas nos meus olhos de alegria realmente de compartilhar o que isso tudo é pra mim. Então vamos que vamos. Outra coisa que o Gary fala, que Axis é baseado na ideia de que você não é um erro. Que tal? Você não é um erro. Você nunca foi. Que não tem absolutamente nada errado com você. Você tem ideia disso? Quando você olha para você, quanto na sua vida você passou procurando acertar, acreditando que estava alguma coisa errada com você? Quanto tempo da sua vida? Gente, eu vou pedir para vocês me contarem se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Vocês vão me dando um ok, isso tá tudo certo. Então você não tá errado, não existe um erro. Você, do jeito que veio para esse mundo, é o que o mundo requer. Você é crucial para esse mundo, para ele ser mais você é parte dessa diversidade, dessa abundância, dessa prosperidade, dessa magnitude, porque eu acho que é isso, né? Dessa glória que é esse planeta nosso, gente. Tem coisa mais maravilhosa que esse nosso planeta? Olha em volta. Sem julgar. Olha em volta de você, onde você estiver agora. Onde você estiver. Olhe para o planeta. Para as coisas que Deus mandou para nós. Que o Criador nos brindou. Nessa bolinha azul. Tão pequenininha nesse universo de possibilidades.
Olha para ele. Olha para esse planeta. E reconheça. Cada passarinho que você possa ver, cada árvore, cada planta, cada pessoa, cada animal, cada nuvem, o céu, cada estrelinha que tiver no céu. Ontem, gente, eu ouvi uma coisa que eu fiquei encantada, que é exatamente isso. Meu marido tá vendo a série dos Chitãozinho Chororó, né? E eu não sou muito séria, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, não, porque às vezes eu fico ansiosa pra acabar de ver. E ele tá vendo, e ontem, no capítulo que a gente viu, estavam fazendo uma entrevista com eles, e aí perguntaram pra eles, na verdade só tava um deles, porque o outro, por algum motivo, não tava nessa entrevista. Mas enfim, eu não prestei tanta atenção, mas eu prestei atenção nisso que eu quero trazer pra vocês. O cara perguntou pra ele assim, existe competição nesse mundo de vocês, nesse mundo artístico? Aí ele falou assim, sim, mas tem lugar pra todo mundo? Aí o entrevistador pergunta, mas é mais legal pra quem brilha, né? Aí ele falou assim, é bem mais legal. Mas se você olhar pro céu, quanto mais estrelado, mais bonito. Gente, isso me deixou assim, que coisa mais linda, fico até emocionada, me engasga. Existe coisa mais linda que isso? Então é isso, todo mundo pode brilhar, gente. Tem lugar pra todo mundo. Eu fico louca com essas lives, que eu mesmo eu mesmo me emociono, né? Mas desde esse lugar, assim, não é emoção de sentimento, é daquele reconhecimento da grandeza do que a gente é, sabe? Isso faz com que meu corpo vibre tanto que sai lágrima. Não tem como. Meu corpo fica tão feliz, tão contente, tão entusiasmado, que sai lágrima no meu corpo. É uma coisa maravilhosa. Então vamos seguindo aqui. Posso falar? Como que se tudo que não funciona na sua vida, isso é sobre Axis, tá? Como se tudo que não funciona na sua vida, na verdade está baseado na mentira que você decidiu que é errado ser quem você é. Então peraí que eu vou trazer para vocês com mais clareza isso. É como se você acreditasse sobre essa, quando você tá olhando para o erro de você, é como se você acreditasse que tudo que não funciona na sua vida é culpa sua. É pelo que tá errado em você. E está baseado no erro do que você é. Eu anotei isso daqui. É que é como se fosse errado ser você. E aí sua vida não funciona porque você está errado. Olha, vamos olhar para isso, gente, com carinho. E se você não tiver errado e tá procurando ficar certo, e se é isso que tá fazendo sua vida não funcionar do jeito que você gostaria? Que tal? Tem muita sabedoria aí. Então, é isso. Cada vez que você acha que você tá errado e que você começa a procurar acertar, você consertar de alguma maneira, é onde você começa a fazer sua vida não funcionar. Porque se você está limitando o ser divino que você é, do jeitinho que você é. Mais um comentário do Gary. É uma maneira de olhar para o mundo com um senso de estar neste mundo em alegria, vivo, no entusiasmo por estar vivo. É isso, gente. É exatamente isso. Esse senso de estar em alegria. Esse senso, essa sensibilidade, esse saber, essa sensação, essa conexão com a sua vida. Esse entusiasmo por estar vivo. Eu fico pensando, gente, tem o Dan, né, que é o co-criador de Axis, ele se libertou de um suicídio graças às barras de Axis, porque ele já queria morrer. Porque ele estava tão frustrado com a vida dele, que nem era assim tão ruim, mas ele não tinha essa alegria, esse senso de estar em alegria, porque ele estava procurando tanto o errado dele e tentando consertar ele tão loucamente, ele estava tão louco para se consertar, que ele começou a se deprimir. Gente, quanta gente está vivendo isso aqui no mundo.
Quanta gente tá no mundo procurando o erro, e aí a vida, cada vez que você tá procurando o erro da sua vida, o erro de você, como você deveria ser, mais você está fazendo sua vida não funcionar bem. Porque como você pode estar feliz se você não pode ser quem você é? Como? Imagina eu, gente, que falo desse tanto. Imagina eu com esse entusiasmo, essa intensidade absurda. Chega em lugares que eu sinto que eu queimo as pessoas. E quantas vezes eu tentei diminuir essa intensidade? Quantas vezes eu achei que isso fosse errado? Quantas vezes eu achei que eu tinha que mudar isso? E quando as pessoas me falavam, é sua alegria maravilhosa, sua alegria muda o mundo, eu questionava, será? Porque tinha muito mais gente para me criticar do que para me dizer que estava legal. Que era isso mesmo. Porque ser feliz nessa realidade, se esse entusiasmo pela vida não está correto, você tem que ter um problema. Senão alguma coisa está errada com você, não é verdade? E aí, mais uma vez, o que você faz? Começa a buscar o erro. Começa a buscar o erro. E começa a se julgar. E começa a tentar se mudar. E, gente, o pior, você sabe o que é? Que na maioria das vezes, aquilo que a gente tem de mais grandioso, mais lindo, é o que a gente está considerando errado em nós. Aquilo que a gente tem de... aquele presente que a gente pode ser para o mundo, desde esse nosso senso de trazer realmente essa ideia, sabe? Essa conexão do milagre que você é onde você tá achando que tá errado. E aí quantas pessoas estão dizendo pra você que você não devia fazer assim, você devia fazer assado, que tá certo assim, que não tá certo assado, e quanto que a gente fica preocupado com o que os outros estão fazendo e não estamos criando a nossa vida, e não estamos deixando ela funcionar, e estamos criando tanta depressão, tanta tristeza, tanta doença. Não só na gente, mas no mundo em volta de nós. Porque a gente está procurando o erro de nós em lugar de sermos a divindade que nós realmente somos. Essa grandeza que nós somos. E aí, cada vez que você busca o erro de você, você vai se diminuindo e se cortando, e você nunca vai encontrar. E por isso, cada vez mais difícil vai ficar na vida. Porque você não é um erro. Existe um rapaz, eu não sei falar o nome dele, viu, gente? É um nome muito difícil. Vocês podem até me pedir em privado. Se você quiser, eu posso colocar nas meus stories. Vocês têm que me pedir, porque minha vida é intensa, tá? Chama Nick Nusvik. Eu acho que é assim que fala o nome dele. É um garoto que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E os pais dele sempre diziam pra ele, você não é um erro. Algum propósito existe. E hoje ele é uma pessoa incrível. Incrível. Eu adoro esse menino. E, claro, ele passou por um processo para aceitar isso muito difícil. Ele tem uma cara tão linda. Ele é casado, ele tem filhos. E não tem nem braço nem perna, desde que nasceu. Ele anda de skate, ele joga bola, ele surfa. Ele escreve com um pedacinho de dedo que ele tem na base do dorso, assim, né? Como se fosse no chakra raiz, né? Ele tem aí um dedo que ele consegue segurar um lápis. Ele aprendeu a escrever. Ele tem vários livros. E então, quando você olha para isso, é uma pessoa empoderada. Mas não é empoderada desde o lugar do ditador. O empoderado é que ele sabe que ele pode algo diferente. E ele sabe que ele não é um erro. E ele sabe que existe um propósito muito maior da consciência para ele existir no mundo desse jeito. E em lugar dele entrar, ou seja, e ficar buscando o erro dele, ele foi buscar a grandeza dele. E ele trouxe para o mundo. Convido vocês a conhecer essa criatura. Ele tem um livro que chama Imparável, Unstoppable, que é um espetáculo. E é sobre isso. Ninguém me para, nem sequer eu mesmo. Porque normalmente quem está te freando, quem está te limitando, quem está te dizendo não é você. Sabe por quê? Porque quando alguém diz um não pra você, você fala assim, é verdade. É não.
Você tá dizendo não pra você. Muitas vezes alguém pode dizer um não pra você olhar pra aquilo sem reagir, sem resistir, sem brigar, sem justificar, sem querer mostrar o certo pra pessoa, sem querer nenhuma validação. Você pode olhar pra isso e falar assim, mas eu vou fazer assim mesmo que pra ela seja um não. Pra mim isso funciona. E eu vou usar. E pronto, e é isso, é ser você. Essa é a mágica que você verdadeiramente é. É criar um mundo diferente. Não baseado no erro que você é, e sim na sua grandeza. E nesse empoderamento de você dizer para você mesmo, eu posso. O que mais é possível é o que mais eu posso. Escolher. Acrescentar na minha vida. Né? E aí sua vida passa a ser mais alegre. Porque você deixou a autoflagelação de lado. Você deixou ela pra lá. Você escolheu outra coisa. Não, vou fazer outra coisa com a minha vida. E aí sua vida passa a ser mais brilhante, mais fácil, mais rica, mais abundante em todos os sentidos. Porque você tá tão feliz em ser você. Você está tão entusiasmado ou entusiasmada em viver sua vida, em estar com as pessoas que você escolhe conviver e desfrutar, que tudo muda muito. E também você passa a permitir que o outro não esteja escolhendo o mesmo que você. Porque isso também é uma questão, viu, gente? Obrigada, Gugu! Lindo! Você também é demais. Isso também é uma questão. Uma pergunta, o quanto que nós estamos preocupados com o que os outros estão escolhendo. E o quanto que a gente também está preocupado em consertar os outros. Então a gente vive nessa dinâmica. Oi, meu amor. Oi, Mari. Nessa dinâmica de eu conserto você e o mundo me conserta. O que é isso, gente? E se fosse eu recebo vocês e o mundo me recebe? Só que se eu não me recebo na minha vida, mesmo que alguém queira me receber na vida dela, eu não consigo entrar. Porque eu me considero mal pra mim mesmo. Ruim pra mim mesmo, má companhia pra mim. Então, pessoal, isso é Axis, tá? E aí uma outra coisa que o Gary fala é, não se trata de dar respostas. A resposta certa... Ai, gente, desculpa, eu tô aqui o meu botãozinho, tá? Escorreu aqui um pouquinho. Não, eu falo muito, né? Não se trata de dar respostas, e sim de perguntas. Ou seja, em Axis, ninguém vai te responder nada. Ninguém vai te... Quer dizer, tem gente que vai querer fazer isso, mas aí essa pessoa, ela acha que ela tá sendo Axis, mas na verdade ela não está. Acontece, viu, gente? Das melhores famílias. Não se trata... Então, assim, quando você encontra um facilitador que te dê perguntas e que te leva a questionar, ele tá sendo Axis, ele não vai te dar uma resposta. O certo é isso, faça isso, segue esse caminho, faz outra coisa, faça outra. Não. Ele, um facilitador de Axis, a ideia é que ele te dê perguntas. Para que você encontre o que funciona para você. Porque se eu te dou uma resposta do que funciona para você, eu estou definindo, baseado nos meus pontos de vista, do que funciona para mim ou do que eu acho que deveria funcionar para mim, para que você faça isso na sua vida. Muito obrigada, Gugu. Obrigada, Márcia. É isso. Então, pessoal, isso é Axis para mim. É a alegria de viver. Realmente, é você se encontrar com você, de se reconhecer e de ter possibilidades diferentes na sua vida. E de ter uma vida mais criativa, mais dinâmica. E sair daqueles lugares onde você se estacionou e decidiu, já cheguei até aqui, fico por aqui mesmo, agora eu vou esperar a morte chegar. Desculpa, tá? Se eu fui um pouco, assim, incisiva, ou até mesmo cortante, ou até mesmo forte. Mas é isso. Quantos de nós estamos sentados, estacionados em um lugar da vida
E já decidimos que já deu. Que dá agora pra frente é só comer, beber, dormir até o dia. Deu embora. Eu pegar minha mala e dizer tchau. Um planeta tão bonito como esse, gente. Com tanta coisa pra viver, com tanta gente pra conhecer, com tantos lugares pra você ir, com tantas coisas pra você provar, tantas coisas pra você experimentar. Não espera o dia de você viajar, não. Vai. Explora esse planeta que você tá. É uma viagem, gente. É uma viagem. Você tá aqui a passeio. Você veio de viagem. Você chegou aqui sozinho, conheceu pessoas incríveis, às vezes não tão incríveis. Mas pra quem que você tá olhando? Os que foram incríveis e te trouxeram mais de você e te fizeram brilhar? Ou para aquelas pessoas que foram te diminuindo ao decorrer da sua vida? Todo mundo tem as duas versões. E se na sua vida for tão assim difícil encontrar pessoas que te levem para cima, né, que te mostrem a grandeza de você, e se você fosse essa pessoa para você na sua vida? Independente de qualquer outra pessoa do mundo, qualquer. Se você fosse para você essa pessoa que dissesse assim, você pode. Eu acredito em você. Eu acredito. Vamos passear juntos. Vamos comigo conhecer esse parque lindo que tem aqui nessa cidade. Vamos comigo provar essa comida nova. Vamos passear comigo. É sobre isso, gente. Então, eu já vou encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Tá aqui, fica à vontade. O link do grupo de WhatsApp para recordatórios das classes tá na minha bio. Tem meu Linktree também. Eu tô lançando algumas aulas agora pra frente. Mas toda terça-feira, nesse horário, eu estou aqui nessa live em português, tá? Quem achar que essa live pode contribuir com alguém e quiser compartilhar e quiser convidar pessoas para conhecer um pouquinho desse universo e quiser fazer perguntas, pode ser em privado, não precisa se expor aqui. Eu estou aqui com muito prazer e muito amor para responder todos vocês, tá bom? Então fica o meu beijo muito carinhoso para todo mundo que me acompanhou, para quem vai me ver depois, para quem chegou e depois teve que sair. É um prazer estar com vocês e trazer um pouquinho desse gostinho dessa delícia que é o Access. É uma sensação que eu tô na Disney da vida. A minha Disney é a minha vida, gente. Então é isso. Sheilinha, minha linda, parabéns, querida. Parabéns, feliz aniversário pra você. Obrigada por estar aqui. E que você fique ótima, bem rápido, viu? Gente, um beijo então pra todo mundo. E a gente se vê mais tarde. Até mais.